Meritíssimos e meritíssimas, tá começando mais um Toga Voadora e hoje eu tô aqui pra falar de mais um lançamento de terror desse ano. E eu não sei se dá pra chamar de terror, né, gente? Mas quem sabe? Na verdade, eu nem ia falar desse filme aqui, porque eu não fui na cabine de imprensa dele. Então, assim, ele já estreou, muita gente já falou dele na internet. Mas, gente, é um filme de terror com viagem do tempo. Juntando essas duas coisas, esses dois elementos, tinha como eu não falar desse filme? É claro! É claro que não. Como eu sei que muitos de vocês já assistiram, eu vou soltar alguns spoilers do filme, até porque eu vou explicar não apenas o final, mas o contexto geral dos loops temporais da história. E assim, não dá nem pra falar que esse vai ser um vídeo de final explicado, que o que é mais zoado nesse filme não é nem o final, é o começo. Então, fica aí, já deixa o seu like, me segue lá no Instagram, segue também as redes sociais do Toga, e se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E bora pro vídeo. A Morte Dá Parabéns 2 é a continuação do filme que foi lançado em 2017, que é um filme que eu amo de paixão. Sabe aquele filme de terror ruim, bem trash, que cativa o teu pequeno coração? É esse filme aqui. Eu acho que o primeiro, A Morte Te Dá Parabéns, ele consegue de uma forma muito divertida inovar, ainda que de forma tosca, dentro do seu gênero. Ele é um filme que ele quer, antes de mais nada, fazer uma homenagem aos filmes de terror slasher, misturando tudo com uma pegada ali de feitiço do tempo. Acontece que muita gente gostou do primeiro filme, mas muita gente também não gostou, não curtiu o primeiro filme. E um dos principais motivos pelo qual muita gente não gostou é que ele não explica por que a Tree ficava voltando no tempo. Isso é algo que eu acho um tanto chato de se reclamar, porque, tipo, tem filmes, e A Morte Te Dá Parabéns é um desses filmes, nos quais você não precisa se preocupar com explicação, com tudo cientificamente comprovado, e, tipo, não, gente, aceita o sobrenatural ali, porque a gente precisa ter história. O filme vale pela história que está acontecendo e não por causa de como que a história está acontecendo. Então, se você foi um desses que reclamou que o primeiro filme era pouco explicativo, meu caríssimo, você vai gostar ainda menos do segundo, porque o segundo filme, ele faz exatamente isso que o primeiro não se importou em fazer. Ele explica o porquê da existência do loop, só que o jeito que ele acha para explicar isso é tão absurdo, com umas explicações, com tanto furo, que talvez era melhor não ter explicado. Então, antes de eu continuar, eu vou apenas reforçar de novo que eu vou falar de vários spoilers do filme aqui, e inclusive eu vou contar alguns detalhes do que vem por aí na sequência de A Morte Te Dá Parabéns, porque sim, nós aparentemente teremos aí uma trilogia, né? Se você não assistiu o filme, assiste primeiro e depois você volta. A Morte Te Dá Parabéns 2 vem mostrar pra gente que os acontecimentos do primeiro filme, eles não foram relacionados a fatores místicos ou sobrenaturais, mas sim a fatores científicos. Acontece que o Ryan, que é o colega de quarto lá do Carter, há tempos ele estava ali já desenvolvendo, junto com os colegas nerds dele, um reator quântico que era capaz de ter acesso a linhas temporais distintas, ou seja, realidades paralelas. E que o fato desse reator estar sendo testado nos últimos dias gerou um loop temporal que podia ser ativado ou não sempre que uma pessoa morria. E no caso ali, a pessoa zarada que infelizmente conseguiu deixar um assassino na cola dela para matar ela justo no dia em que esse gerador estava ligado foi a Tree. Então, assim, o que nós vimos acontecer no primeiro filme, na verdade, foi meio que uma coincidência, sabe? Tipo assim, coincidentemente, o Ryan e os amigos dele testaram esse reator e a Tree foi morta pelo assassino da máscara de bebê no mesmo dia. E o interessante é que alguns detalhes presentes em ambos os filmes fazem a gente perceber que o diretor, o roteirista, eles não tinham mentido quando eles disseram que já tinham a ideia do que seria o segundo filme lá quando eles fizeram o primeiro. Lá no primeiro filme, por exemplo, a gente tinha vários momentos onde tinha uns apagões de energia sem explicação nenhuma. E aqui no segundo filme, esses apagões de energia, eles acontecem no mesmo momento, só que dessa vez é explicado pra gente que os apagões acontecem por causa do funcionamento do reator quântico que eles têm. Muitos personagens que também tinham uma participaçãozinha pequena lá na história do primeiro filme,
eles também mostram que o pouco que eles apareceram lá no primeiro filme era necessário para que a história deles tivesse sentido aqui no segundo filme, né, para ela se desenrolar. E, inclusive, alguns deles deixam subtextos aqui no segundo filme para possíveis histórias a serem desenvolvidas em um terceiro. Mas, voltando aqui pro segundo filme por enquanto, o personagem que mais pula de insignificante no primeiro filme para papel muitíssimo importante na história é o Ryan, não só porque ele é uma das mentes por trás de todo o lance do loop temporal, mas também porque logo no início do filme ele mostra pra gente que o lance de morrer e voltar no mesmo dia não era de fato uma coisa exclusiva da Tree. Ele mostra pra gente que com o reator ligado naquela fase de teste, era possível que qualquer pessoa que morresse ali na região pudesse talvez ser afetada pelos efeitos e ficar presa no loop temporal. E ele descobre isso depois que ele fica preso no loop temporal da terça-feira no dia 19, depois dele ter sido morto por um assassino usando a mesma máscara de bebê. Tudo bem, o filme podia muito bem ter escolhido não viajar mais ainda depois daqui, mas não é a escolha que ele toma, ele viaja mais, porque na segunda vez que o Ryan tá vivendo esse dia, a Tree consegue nocautear o assassino e descobre que ele é o próprio Ryan. É o quê? Bom, se você está acostumado com histórias de viagens no tempo, realidades paralelas, blá blá blá, já deve estar acostumado com esse conceito de uma cópia de si mesmo. Se você já assistiu Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban ou Rick and Morty, são ótimos exemplos para você entender. A pessoa que volta do passado ou que vai para uma realidade alternativa da vida dela, ela encontra ela mesma, né, ou no passado ou nessa realidade paralela. E a gente descobre que o Ryan que aparece aqui estava tentando matar o Ryan dessa realidade para impedir que ele usasse o reator, para impedir ele de gerar algum desastre. Gente, essa aqui é a parte mais zoada e sem noção do filme. Eles podiam ter evitado muita gente que saiu frustrada desse filme se tivessem dispensado essa parte do roteiro. Não faz sentido que o Ryan de outra dimensão tenha aparecido nessa dimensão para matar ele mesmo. E pra isso, sim, ele vista uma máscara de bebê que nem a do assassino da Tree. Mesmo que essa seja uma máscara comum por ali, porque é a máscara do mascote da universidade ali, né? Tipo assim, então, todo mundo que decide matar alguém ali naquele lugar usa a máscara, usa o mesmo figurino. Na verdade o filme mostra que sim, né? Porque até na outra realidade a pessoa que é o assassino deve ser uma coisa, então. Na verdade, se você prestou atenção, você descobriu que todas essas coisas estranhas que não fazem muito sentido, elas querem te mostrar a mesma coisa. Que o filme não era pra ser levado a sério. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Primeiro, vamos pensar aqui um pouquinho nos loops temporais que acontecem no filme. Quando o Ryan tenta mandar o Ryan assassino de volta para a dimensão dele, ele acaba gerando um acidente que transporta a Tree, coitada, para uma outra realidade ali, né? E quando ela chega nessa realidade, ela descobre que nessa versão do mundo dela ainda é segunda-feira, dia 18, e que ela ainda está presa no loop do seu aniversário. Só que nessa realidade alternativa, além de estar no dia 18, o universo dela tem algumas diferenças. A amiga dela, Lori, ela é boazinha, nunca tentou matar ela. O Carter namora a colega da Tree, a Danielle. E talvez o mais importante de todos, a mãe da Tree ainda tá viva. Aí é que tá, gente. Alguns de vocês pediram nesse vídeo que queriam que eu explicasse esse loop temporal. Como vocês bem sabem, tem vários tipos e modelos de viagens no tempo e de viagens interdimensionais com os quais a ficção trabalha. Em um dos vídeos do ano passado, onde eu expliquei dúvidas sobre a série Dark, eu falo mais sobre isso, inclusive eu vou deixar o card dele aqui. Mas enfim, existem a viagem no tempo em primeira pessoa, onde a pessoa continua no mesmo universo, na mesma linha temporal que ela habita, só que ela regride o tempo da sua linha temporal, ou seja, o tempo volta atrás e ela é colocada de volta lá no passado com a idade que ela tinha na época, com o corpo que ela tinha na época. É o que acontece em filmes como O Efeito Borboleta, por exemplo. E é o que acontece no loop temporal do Primeiro a Morte Te Dá Parabéns. Então, existe também a viagem no tempo em terceira pessoa, onde você volta no tempo na sua linha temporal e lá você vai encontrar o você mesmo do passado. Ou seja, enquanto você estiver no passado, vão ter duas versões de você. Você do futuro e você do passado, né? E nesses dois tipos principais de viagem no tempo, ainda tem duas possibilidades.
É possível que a pessoa esteja voltando no tempo na realidade dela, ou seja, se ela volta assim, se ela muda algo ali no passado, o presente dela lá na frente vai ser alterado. Ou pode ser que ela chegue numa realidade alternativa, onde ela pode brincar com o passado livremente, que tudo que ela mudar ali não vai alterar a realidade de onde ela veio, né? Aí é que tá o problema. Se você for tentar entender esse filme de forma racional, a sua cabeça vai ficar boiando, porque o princípio para você entender um filme sobre viagem no tempo é entender em qual desses tipos de viagem temporal ele se encaixa. E em qual desses tipos desse filme se encaixa? Em todos, exatamente. Ele usa todos os tipos de viagem temporal. No momento em que o Ryan duplicado lá aparece, ele explica que ele é um Ryan do futuro, vindo para impedir que o Ryan da linha temporal dele use a máquina, né? Ou seja, é uma viagem em terceira pessoa onde ele vai encontrar ele mesmo. No momento que a Tree é jogada lá para outra linha temporal, ela chega no universo alternativo. Se ela está usando a mesma máquina usando pelo Ryan, devia ser também então uma viagem em terceira pessoa, ou seja, ela devia encontrar ela mesma lá nessa realidade, né? E ela mesma lá do passado ia estar presa no luto temporal, e ela mesma do presente ia tentar ajudar ela mesma do passado, mas não. Aqui eles usam a viagem no tempo em primeira pessoa. E uma viagem no tempo em primeira pessoa diferente da primeira viagem lá no primeiro filme, porque lá ela voltava para sua própria linha temporal, sem alterar a realidade. E aqui no segundo filme ele te leva para uma realidade alternativa. Então, gente, nesse universo da morte da Parabéns, não tem regra nenhuma para viagem no tempo. A viagem no tempo deles, cada hora, acontece de um jeito. E é aqui que está a grande chave para você entender esse filme. O filme usa todos os conceitos de viagem no tempo, multiverso, realidades alternativas, porque assim como o primeiro filme queria trazer uma homenagem a vários conceitos do terror slasher, esse aqui quer fazer uma homenagem aos conceitos de ficção científica. O primeiro era uma grande paródia de filmes no estilo Pânico, e o segundo é uma paródia de filmes no estilo De Volta do Futuro. É por isso que a intenção do filme não é ser levado a sério, é simplesmente se divertir. Tanto que o filme te joga um monte de conceito e depois ele não se preocupa em explicar nenhum deles. Tipo assim, lá no final eles voltam, né? Aí o Ryan duplicado lá, ele nem é mais mencionado, ninguém se importa com o fato de que uma versão dele do futuro veio tentar matar ele. É porque o filme está te deixando muito claro que aquilo ali é uma comédia. Então assim, como o primeiro filme era na verdade uma comédia também. E, gente, como comédia, o filme funciona muito bem, principalmente por causa da atuação da Jessica Rothe, que mais uma vez se provou uma excelente atriz. E, tipo, se você é uma das pessoas que acha que isso foi ruim porque destoou do primeiro filme, se você acha que o primeiro filme se levava a sério, você precisa então fazer a mesma coisa que eu fiz essa semana e reassistir o primeiro filme. Quer ver? Vou te mostrar como o primeiro filme também não se levava a sério. Lembra da assassina da Tree, que era a Laurie, colega de quarto dela? Em alguns momentos era o criminoso lá do hospital que a Laurie estava comandando, né? Eles eram pessoas comuns, sem nada sobrenatural, mas a Laurie sempre sabia o exato local e a hora onde a Tree estava. Mesmo em situações onde a Tree estava, tipo, no meio da estrada, a Tree mudava de lugar todos os dias. E mesmo não sabendo do loop temporal, a assassina consegue ter um controle sobrenatural sobre a vida dela ali. O filme nunca se preocupa em explicar nada disso, sabe? Vai lá no meu Instagram, porque no meu Instagram hoje eu falei sobre a morte da Parabéns 1, né? Então, gente, nenhum desses filmes se leva a sério. É porque eles são comédias e basta então você entender isso para você gostar bastante da história. O primeiro é uma paródia de terror slasher, o segundo é uma paródia de ficção científica e quanto ao terceiro, resta a gente saber que tipo de paródia vai ser, porque nós teremos um terceiro. O diretor do filme já disse que, enquanto ele estava fazendo esse filme, ele já estava pensando em várias ideias para o próximo, e que, assim como personagens lá do primeiro ganharam mais destaque no segundo, personagens secundários vão ganhar mais destaque no terceiro também. E ele já confirmou que uma das personagens que ele gosta, que vai ganhar mais destaque no próximo, vai ser a Danielle, o que pode ser interessante, já que o segundo filme brinca com a ideia de que ela tem personalidades diferentes dependendo da realidade alternativa que a gente tiver, né? Isso é interessante porque tem apenas 2 filmes, eles já conseguiram entregar pra gente personagens que são bem legais, tipo assim, lembram jovens idiotas de sagas de terror mesmo, ou de comédias universitárias, que não diferencia muito um do
outro. Então, gente, sim, a gente vai ter uma trilogia, e quando você for assistir o terceiro, mantenha na sua cabeça a mesma coisa que você devia ter botado na sua cabeça quando você for assistir o primeiro e quando você for ver o segundo. A Morte Te Dá Parabéns é um filme ruim, gente. São filmes ruins, só que aqueles filmes que são tão ruins que é bom. Porque ele não tá ali pra se levar a sério. Ele é uma grande comédia, essa saga é uma grande paródia. E se continuar nessa pegada, eu acho que pode dar muito bom, porque diverte a gente. É isso aí, pessoal, deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu também quero saber. E não se preocupe, você pode discordar de mim, com educação, né? Curte esse vídeo, se inscreve no canal e tchau!